Rede da Informação. Este é o RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10h46. De volta com o RIC Notícias Dia Curitiba, agora para falar então entre a briga de torcedores do Curitiba e do Palmeiras, que terminaram aí com a morte de um jovem que se envolveu nessa confusão. A gente vai tentar entender direitinho as causas da morte desse rapaz, mas foram cenas de violência e barbaridade registradas do lado de fora do Couto Pereira, enquanto os clubes disputavam partida do Campeonato Brasileiro. Quem está na live vai conseguir acompanhar agora cenas do que aconteceu por lá, né? Então, nesse domingo tinha um jogo entre o Curitiba e o Palmeiras, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí foi manchado por uma briga generalizada entre torcedores no início do segundo tempo. As torcidas se enfrentaram nas ruas em volta do estádio Couto Pereira. Olha só o pessoal que está na live, o que aconteceu, né? Eu nem sei o que comentar sobre essas imagens, Ivar. Olha, é uma coisa tão bárbara, uma imagem tão impressionante, selvagem, tão assustadora, né? Selvagem. Exatamente, né? Enfim, moradores, torcedores gravaram as pessoas com crianças escondidas em barraquinhas de cachorro-quente com bebê ali na região, com medo da pancadaria. Dentro do campo, Rafa, porque dentro do campo tem ambulância. E como a torcida do Curitiba, a torcida organizada do Curitiba estourou ali o lado da Mauá, estourou a outra ponta que sai em direção a Monsenhor Moro e tudo mais, as pessoas tiveram que correr para dentro do campo para não serem pisoteadas. Crianças inalando gás de pimenta, de fumaça, aquela bomba de efeito moral que veio lá de fora. É surreal. Deitadas no chão numa barraquinha de cachorro quente. Paulo Gomes, apresentador do Grupo RIC, né? Também deitado, Cidade Alerta, deitado no chão ali com outros torcedores, inclusive os torcedores do Palmeiras, dá para chamar assim, tentaram invadir a sede da torcida organizada do Curitiba, mas não tinha nenhum torcedor integrante, né, na organizada, na sede. E aí, por isso, os integrantes do Coxa, que estavam do lado de fora, deixaram as arquibancadas, foram pra rua. A polícia militar teve que usar isso, né? Bomba de gás para dispersar a multidão. E aí tem esse torcedor de 25 anos que ficou inconsciente depois de ser agredido. Tem informações de que ele teria bebido também, teria Pode feito... ser as duas coisas. Ser diabético, usado cílio. Então a gente vai tentar entender exatamente o que aconteceu, mas ele foi levado pro hospital Cajuru, não resistiu. E aí os efeitos das bombas que foram usadas, inclusive, chegaram a ser sentidos até pelos jogadores que estavam dentro de campo. Olha que barbaridade. A gente vai falar agora com o delegado da DEMAF, Delegacia de Futebol e Eventos, Luiz Carlos Oliveira, para tentar entender melhor essa situação. Bom dia, delegado, obrigada pela entrevista. O que deve acontecer a partir de agora em relação a esse caos, essa barbaridade que a gente acompanhou nesse domingo? E também vou pedir para o senhor, se puder, explicar um pouco da causa da morte aí relacionada a esse jovem de 25 anos. Bom dia, Rafa, bom dia, Riva, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você falou com propriedade cenas lamentáveis que mancharam o espetáculo na data de ontem. Esse torcedor da qual você se referiu, que é torcedor do Palmeiras, que veio juntamente com com os torcedores que foram em número de 6 ônibus, vieram para Curitiba para torcer para o seu time. Durante o trajeto, 4 desses ônibus chegaram ao destino e ingressaram no estádio, exatamente onde fica a DEMAF, fica a torcida visitante. 2 outros ônibus se dispersaram e se perderam na cidade, sendo que o motorista passou na frente da Império. Sendo que naquela oportunidade, alguns torcedores estavam na porta da Império, porque o jogo já estava sendo desenrolado quando houve o confronto. Os torcedores informados, muito provavelmente através de telefones celulares, tanto da torcida do Palmeiras como da torcida do Curitiba, tentaram sair para se juntar ao grupo que estava se confrontando na parte externa do estádio. E naquela oportunidade, a Polícia Militar atuou, fazendo com que os torcedores retornassem para dentro do estádio, torcedores do Palmeiras. Porque se a Polícia Militar não tivesse atuado nesse momento, fatalmente hoje nós estaríamos aí lamentando outras mortes. Com referência a esse torcedor, volto a repetir, ele veio no ônibus da torcida. Esse torcedor já sofria de diabetes,
Muito provavelmente nós tivemos informação através de companheiros que vieram no mesmo ônibus, ele veio ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso também de entorpecente, e muito provavelmente esse pico de diabetes tenha se agravado e ele tenha sofrido um desmaio e posteriormente encaminhado ao hospital, veio a óbito. Esse é o verdadeiro quadro do referência a esse torcedor. Nós tivemos outros torcedores feridos em virtude do confronto, seja ele entre as torcidas ou com a polícia, e todos eles liberados do hospital sem muita gravidade. Nós lamentamos os fatos, somos partidários a partir já de algum tempo de torcida única no nosso estádio, no nosso estado. Vamos ter aqui um jogo entre a Atletiba, que já está feito a anuência por parte do Ministério Público, por parte dos clubes, por parte das forças de segurança, e já dado ciência à CBF, que provavelmente dará a sua anuência. E se continuar esse tipo de situação, que nós tivemos oportunidade de verificar em Caxias, em Minas Gerais, em Porto Alegre e em outros estados que vieram a ter cenas lamentáveis, nós iremos propor torcida única aqui na nossa capital, para todo e qualquer jogo, sendo que a Atletiba já se encontra definido como torcida única. Agora, doutor, a gente recebeu a informação de apreensão de armas do lado de fora e por parte de fontes da CBF do lado de dentro do estádio Couto Pereira. O senhor tem a confirmação da apreensão dessas armas, doutor? Não tenho apreensão, não tenho essa confirmação. Não sei como a CBF tomou o conhecimento dessas apreensões, porque se existisse apreensão de arma, tanto fora como dentro do estádio, seria levado para a delegacia. E na delegacia não foi levado ninguém, exceto as pessoas das quais você se referiu, a Rafa se referiu, com referência a mães, a crianças que estavam no estádio, que ficaram no interior da nossa delegacia, que ficaram na escadaria que dá na nossa delegacia, diversas mães, uma mãe amamentando o seu filho. Então, isso tudo são cenas lamentáveis, que nós não somos partidários desse tipo de coisa. Então, muitas vezes aparecem situações contraditórias, informações que não levam a nada, como essa, de repente, de que existiriam armas apreendidas. Não existe nenhum tipo de arma até então. Tá certo, doutor. Agradecendo a sua participação, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Vocês fazem a parte de vocês, a DEMAF faz, a Polícia Militar faz na contenção e a gente pede mais participação do Ministério Público. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Riva, um prazer o trabalho de vocês, e esse trabalho tem que ser somado juntamente com a parte de polícia e a parte de mídia, para que nós consigamos aí fazer um trabalho para a sociedade. Bom dia para vocês. Obrigado, doutor. Bom dia. Então, só para confirmar, gente, o torcedor morreu mesmo de uma crise glicêmica, mas não se descarta a possibilidade deles também, de que ele também estivesse em meio à briga. Mas o que motivou a morte dele foi a crise glicêmica, apesar de ter vindo com a torcida organizada, bebeu e usou drogas dentro lá, como falou o doutor dentro do ônibus. Riva, tem nota da Polícia Militar, inclusive, dizendo que ele teria sido vítima de agressão perto do local, né? Que os agressores teriam fugido, deixando ele ferido e caído no chão. A nota da Polícia Militar diz que imediatamente foi verificado sinais vitais, estava sem batimentos cardíacos com parada cardiorrespiratória. Foi feita a massagem, tendo visto em gravidade, né, e tal, e aí acabaram encaminhando para o Hospital Cajuru, e aí dá para dizer o seguinte, né? A Polícia Militar informa que não foi possível identificar a vítima por ser provavelmente de outro estado, como a gente ouviu o delegado da Polícia Civil dizendo que veio com o ônibus, né? Foi encontrada sem calça, com a camisa rasgada, sem documento, sem acompanhante, tinha 25 anos, uma tatuagem do Palmeiras na perna, portanto está explicada a situação. Agora, não se descarta duas também coisas com ele, então, que a tensão tenha obviamente agravado a situação do que aconteceu, foi, né? agredido, caso tenha se envolvido na briga. Foi agredido, como a PM falou, e a causa da morte dele foi a crise glicêmica, mas ele também foi agredido.
Uma coisa pode estar relacionada à outra? Não se sabe. Na tensão não sabemos ainda. Exato. Mas que ele também apanhou, também brigou e morreu é o fato. Agora, Riva, o delegado falando em torcida única, né? Tem que ser. Gente, tem que acabar com o CNPJ torcida organizada, tá? Tem que acabar. Esses criminosos que usam aí as suas camisas, eles usam a imagem do clube, eles usam o espaço do clube, eles usam cantos do estádio como se fossem deles, que você não pode usar. Se você quiser sentar ali com a tua família, eles vão falar, nós vamos pular aqui. Não tem que entrar com bandeira, não tem que entrar com faixa, não tem que entrar com zabumba, triângulo e nada. Não tem. Os times de futebol têm que dar um basta, como fez o Atlético Paranaense. Torcida organizada não tem que existir. Não tem que entrar no estádio com marca de torcida organizada. Só fazem mal. Olha o que fizeram com o Curitiba em 2009. Vão fazer de novo? Vocês querem destruir um clube centenário com mais de 113 anos, quase 113 anos de história? Se a torcida organizada do Curitiba continuar assim, vai acabar com o clube. Como a do Atlético Paranaense vai acabar com o clube, como fez lá em Caxias do Sul. Como a do Paraná já fez em cima de jogadores. O Ministério Público... A minha pergunta é, o Ministério Público do Paraná tem medo do quê pra dar um basta nas torcidas organizadas? Tá em silêncio, né, Ripa? A gente pediu pra se pronunciar hoje cedo. Aí já. Ficam bravos, Rafa, com a gente. Vocês não falam a real, mas vocês não dizem o que vocês estão fazendo. A DEMAF tá aqui, deu a cara a tapa. A PM mandou nota, não mandou? Falando de tudo. Cadê o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que é quem cuida da defesa do torcedor? Do Estatuto do Torcedor. Cadê vocês? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a cena ainda de pessoas morrendo e crianças sendo jogadas para dentro do campo para saírem correndo dali para não serem pisoteadas e atendidas por ambulâncias? Não, né? Não, né? Agora 10 horas e 58 minutos. Eu vou trazer aqui as participações dos ouvintes antes de encerrar essa hora e a gente vai voltar a falar de